Olá, bom dia pessoal, como é que vocês estão? A paz do Senhor para todos, amém? Deixa eu deixar uma rápida reflexão que está no livro de Mateus, se não me engano, capítulo 5, quando Jesus está falando sobre os pobres no Sermão do Monte. Você sabia que tem vários tipos de pobres na Bíblia? Você sabia que tem vários tipos de pobre no Novo Testamento? Não é o fato de que nossa língua fala a palavra pobre só para aquelas que têm falta de dinheiro. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia coloca a palavra pobre, mas no original grego existem vários sentidos de aplicação para essa palavra. Vamos aqui meditar rapidinho. Jesus, quando subiu ao monte, ele se assentou e chamou os discípulos para junto de si. E ele disse no versículo 3: quão abençoados são os pobres em espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Olha que interessante, o pobre de espírito aqui, no original, não é aquela pessoa que tem falta de bens materiais. Não. É aquela pessoa desamparada espiritualmente. Independente da classe social dela financeira, ela pode ter dinheiro, como ela pode não ter, mas ela precisa ter um encontro com Jesus, ela precisa ter uma vida transformada. Então existem milhares e milhões de pessoas desamparadas espiritualmente, sem pastor, sem padre, vou usar essa palavra também, sem um líder espiritual, que venha lhe conduzir na palavra de Deus, sem evangelistas, sem pessoas que lhe ensinem o caminho da palavra. Só que o original grego, ele também dá outros termos para outros tipos de pobreza. Um exemplo, a palavra pobre, no sentido original, também ela vem de pitochos. Pitocho significa aquela pessoa que vive em mendigância absoluta ou pública. E um exemplo claro que eu posso dar aos irmãos é a parábola do rico e do Lázaro, Se eu não me engano, capítulo 16 de Lucas, ele trata muito bem disso. Ele era pobre no sentido de mendigância absoluta. Mas também tem um pobre que o original grego das escrituras chama de penes. Penes é aquele que trabalha duro para sobreviver. É uma pessoa que passa fome, mas ele trabalha duro para poder comer. Ele não é um mendigo, mas ele é um pobre porque precisa trabalhar todo dia para ter o que comer. Além do mais, existem os pobres que são aqueles que vivem de privações essenciais, mas que sobrevivem de ajuda dos outros. Tem pessoas que são pobres, mas não são mendigas, mas elas vivem de ajuda dos outros, Você vai ver isso no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 21, Mateus 26, versículo 9, se eu não me engano. Você vai ver exemplos claros de pessoas pobres nessas situações. Como também tem pessoas que são pobres e humildes, mas que o original grego se refere a pessoas de classe social mais baixa. Pessoas que são de classes sociais mais baixas, elas não vivem de ajuda dos outros, elas não são miseráveis, elas não são mendigas, mas elas estão numa classe social mais baixa, Jesus, quando foi questionado por os discípulos de João Batista, ele disse o seguinte: aos pobres é anunciado o evangelho. E os pobres aqui, ele se referia a pessoas pobres e humildes de classe baixa. E como é que se diz? E temos um outro exemplo claro, que se trata do pobre, que é praticamente um antônimo de rico, Ou seja, tem aquela pessoa que é rica, que tem uma fortuna, e tem um pobre que é o contrário dela, que é o caso daquela viúva, daquela viúva que chegou no gasofilácio e ali no depósito do tesouro colocou 2 moedas, não pedia a ninguém, Ela tinha privações, mas ela era um contraste, Ela vivia um contraste daqueles que tinham uma vida abastada. Ela tinha uma vida de carestia, mas ela não era mendiga, ela não trabalhava duro, mas ela era uma pessoa que tinha uma certa pobreza. Então fica aqui, pessoal, essa reflexão. A Bíblia, quando ela fala dos pobres, ela deixa claro os tipos de pobres que tem no Novo Testamento. E basta a gente pesquisar para entender o seu real significado.